Olá. Pessoal, o que acontece, né? Alguém viu essa palestra minha já? Uma pessoa só, então tá bom. Era para ser. Era para ser, que bom. Essa palestra, quando eu montei ela, foi a pedidos. Muita gente falava, faz aquela palestra. Tá bom, vou fazer. E apesar de ser muito singela, ela me traz muitas informações. E é interessante que quando eu estou aqui na casa, e eu venho muito, eu me lembro dela várias vezes em muitas situações. E eu acredito que vocês também irão participar comigo disso. Na Seara do Bem é um livro que ele foi psicografado pelo médium Luiz Antônio de Ferraz. E o espírito é o Antônio Carlos Tonini, tá? O Tonini que vai contar pra gente essa viagem que ele fez. Então o que acontece? A gente está aqui encarnados. Tem alguém que está vendo o outro plano? Não precisa levantar a mão, não, tá? A mediunidade de clarividência é uma mediunidade rara. Então, não é comum que as pessoas estejam aqui vendo o plano espiritual o tempo todo. O Divaldo via, o Chico via, mas não é tão comum assim. Então, o que eles fizeram? Contaram pra gente no livro o que acontece. O Tonini está com um espírito que vem junto com ele, que era trabalhador de uma casa espírita e tinha assim, muito interesse em saber. Ele trabalhava como eu trabalho, como o Sérgio trabalha, como a Alessandra trabalha, mas a gente não fica vendo o que acontece o tempo todo. Eu não estou vendo que o meu mentor está aqui do meu lado, me ajudando. Olha lá, tem gente que faz assim já. Gente, é a gente sem corpo só, tá? Mais nada, sem corpo físico. Então vamos tentar dar umas desmistificadas nisso e ver o que acontece realmente. Então eles estão indo conhecer a casa espírita. No plano espiritual, gente, assim como aqui no plano do encarnado, eles também têm um dirigente. Tem um dirigente que cuida das coisas. Cada um cuida de um setor, para que a coisa não fique... Tá com calor? Para que a coisa não fique muito bagunçada. Então, aqui quem nos apresenta, gente, é o Joel. Cadê? Como eu vou mostrar para vocês quem é o Joel? É o de jaleco branco, tá? O de jaleco branco é o Joel. E o Tonini, não, desculpa, é o bigodudo de Joel, o Joel. E o Tonini é o que está mais calvo, tá? E ele apresenta o Marcos, que está de blusa azul ali ao lado, que vai fazer a... Vem apresentar comigo, então. Energia de criança é tudo de bom, gente. Ele vai apresentar pra gente e pro Tonini a casa dele, tá? Então, eles têm, como a gente, uma organização no plano espiritual também. Alguém que define como vão funcionar as coisas. Porque é necessário, gente. Não dá para todo mundo. Onde todo mundo quer fazer de todas as formas, não tem organização. Então, você precisa ter alguém que fale, olha, é melhor que isso aconteça desse jeito, que ouça as pessoas e tome decisões. E no plano espiritual acontece da mesma forma. Aqui, não chegou ninguém do plano encarnado ainda, tá, gente? Mas no plano dos desencarnados, eles estão fazendo uma reunião para fazer uma oração. E é interessante, gente, que não tem nenhum, assim, anjo, ser angelical, não é nada disso, tá, gente? Somos nós trabalhando pelo bem, sem a roupa corporal, tá? Sem a matéria. Tá? Então é bom a gente desmistificar isso, porque às vezes a gente acha que quem está trabalhando aqui, a gente tem sim algumas pessoas que vêm de esferas muito superiores e que vêm ajudar, mas não ficam aqui o tempo todo, até porque tem muitas coisas para fazer, muito trabalho. Quanto mais você acende, mais responsabilidade você tem. A ascensão, gente, quando a gente fala de ascensão na luz, a ascensão na luz, ela quer dizer uma coisa: responsabilidade. Por quê? Eu percebo que você tem responsabilidade no que você está fazendo, então eu te dou mais
coisas para fazer. E aí, dependendo do teu grau de amorosidade, de comprometimento, você vai tendo mais trabalho ainda. Então, esses seres de esferas muito superiores, eles vêm, ajudam, dão diretrizes, fazem coisas emergenciais importantes, mas quem fica realmente são os trabalhadores, tá? Que não quer dizer que a gente desmereça, porque são trabalhadores que estão trabalhando, às vezes, muitas e muitas horas. Aqui no centro, a gente vê aqui, né, um trabalhinho de escala, né? É domingo, é segunda, sábado não abre. Lá, gente, no plano espiritual, aqui é 24 horas. Sabe qual é o tamanho do centro que eles contam pra gente do Grupo Espírita André Luiz? Diz que tem, acho que é mais de 12 andares no plano espiritual, o Grupo Espírita André Luiz. Nós somos socorristas do HB no plano espiritual. Conseguem perceber o que a gente vê? É muito pequenininho. A gente, sei lá, na nossa casa espírita, a gente deve ter 50 trabalhadores, não sei, 60, 70. No plano espiritual, 500, 1000. É muita coisa. E é muito interessante, gente, que às vezes a gente desvincula o plano espiritual de ser espírita, né? E eu não consigo compreender muito bem isso. E a espiritualidade vem toda hora nos dizer, nos lembrar. Eu lembro um dia que eu estava dando uma palestra aqui e eu falei algo muito específico. E aí eu fui na sala mediúnica, como doutrinadora, e aí o espírito falou assim para mim: quando você disse aquilo na palestra, eu falei, olha isso, gente, eles ouvem tudo que a gente fala. Absolutamente tudo. Então, eu, Érica, estou aqui falando uma coisa e na minha vida pessoal eu faço outra, e estou achando que ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Eu estou enganando a quem? A mim mesma. O auto-engano, com certeza, é o pior de todos, porque eu estou me iludindo que eu estou melhorando, que eu estou crescendo, e na verdade eu estou somente com uma máscara de boazinha, de crescer. Então, gente, eu queria que vocês vislumbrassem que no plano espiritual a coisa é muito maior mesmo. Aqui eles nos mostram dois equipamentos, dois sentinelas de segurança. O que é isso? A gente tem no plano espiritual uma equipe de defesa. O que é uma equipe de defesa? Para caso aconteça de algum espírito que foi autorizado a entrar, depois a gente vai falar sobre essa autorização de entrada, que foi autorizado a entrar na casa, mas que de repente ele tem algum tipo de surto, alguma coisa assim, ele possa ser com esses raios adormecidos, não vai acontecer nada de mal com ele só vai ser adormecido, para não causar nenhum tipo de pânico. Por isso que dificilmente vocês na casa espírita veem manifestações mediúnicas numa palestra pública. Acontece, tá? E é muito interessante, eu vou contar essa história para vocês, talvez algumas pessoas aqui lembrem. Eu estava um dia aqui fazendo a prece inicial e um irmãozinho se manifestou. E aí a gente trouxe ele para a sala de passe, conversamos e tal, e todo mundo ficou muito assustado. E o mais interessante é que não foi só os frequentadores. Os trabalhadores também ficaram muito assustados, perderam sono. E aí a espiritualidade, aí você fala, Érica, mas e os raios? Por que não conteve? Aí a espiritualidade veio contar pra gente que eles autorizaram que isso acontecesse para tirar as pessoas do automático e do comodismo, para elas lembrarem o que acontece, lembrarem que tem um mundo espiritual, que tem obsessão, que a gente precisa vigiar. Disse que os trabalhadores da casa estavam vindo também muito no automático, então a partir disso muitos foram estudar mediunidade, a partir disso muitos foram estudar outras coisas. Gente, deu um chacoalhão, vocês não acreditam. Então, não tem erro, não tem coincidência, não foi à toa. Teve um descontrole e se manifestou. Aquilo foi para o bem de todos que estavam presentes da casa. Foi autorizado. Então, a gente, quando está aqui, a gente tem que ficar muito tranquilo.
Porque realmente tudo que acontece é necessário que aconteça para o nosso aprendizado. Então a gente tem esses raios que, caso algum espírito que entrou venha a ficar um pouco mais agitado. Aqui a equipe médica, nós temos também uma equipe médica que começa já antes de vocês chegarem, começa a se reunir. Essas cânforas que eles têm na mão são fluidos extraídos de matéria densa, de árvores, de plantas, tudo isso para trabalhar na cura das pessoas que vêm. Lembrando que tudo conforme méritos e deméritos, tá? Referente à cura. Aqui nessa mesa a gente vê um verdadeiro show tecnológico, né? Já está meio antigo, né? Porque ele está de uns celulares meio ultrapassados. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Isso que vocês estão vendo, gente, é do projeto Imagem, do Manuel Filomeno de Miranda, tá? Fizeram para que a gente pudesse ter uma visualização como os espíritos têm, que eu vou contar para vocês daqui um pouquinho. Tá vendo aquela tela ali? Aquela tela, uma tela bem grande, ela está sendo colocada para que os espíritos desencarnados possam assistir também a palestra. Conforme eu vou falando, eles vão vendo as imagens. E outros aparelhos aí, diz que a gente nem tem todos os aparelhos aqui no mundo, material, mas um em específico a gente vai falar também mais para frente, que é esse que está na mão do Tonini, tá? A gente vai falar mais para frente sobre esse aparelho. Agora é hora de abrir o centro. E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês que tem a questão da entrada no centro? Eles falam para a gente que é como se fosse um portal. Porque não tem como eles ficarem assim, olha, para os espíritos, você pode entrar, você não pode entrar. É constrangedor, nem tem como isso. Então, o que esse portal faz? É frequência vibratória. Quem está em determinada frequência vibratória, entra, dos espíritos desencarnados, tá, gente? Entra no salão. Quem não está, fica de fora do salão, não consegue entrar. Então, aqueles raios que a gente viu acontecem no caso desse espírito que entrou, porque estava com a vibração boa, aconteceu de ter algum tipo de crise. Nós, encarnados aqui, temos crises também, tá, gente? Os desencarnados também podem ter. A gente que é do atendimento fraterno, direto, vem acolher alguém que teve uma crise de choro, que está passando por um momento muito difícil e que começa a se exaltar. Aqui começa a ter formigamento, enfim, várias coisas. Começa até a achar que está tendo manifestação mediúnica e às vezes é mais emocional, ou pode até ser também. Então isso acontece tanto os encarnados como os desencarnados, tá? Agora, esse portal, é interessante a gente pensar nisso, na questão da frequência vibratória. A gente às vezes dá tão pouca importância para isso, mas as nossas vibrações, conforme a gente vibra, é como tudo acontece na nossa vida. É como a gente atrai as coisas para a gente, é como a gente atrai as pessoas encarnadas e desencarnadas. Tanto no mundo encarnado quanto no mundo desencarnado, gente, a gente atrai pelas vibrações. As nossas vibrações não mentem. Eu posso chegar para o Adriano e falar, Adriano, eu sou uma pessoa tão legal, tão bacana, tão gente boa, mas a minha vibração não vai mentir para ele, ele vai sentir. A gente tem impregnado também no nosso perispírito quem nós somos, e um perispírito enxerga o outro, uma alma enxerga a outra. Então, não dá para mentir. Por isso que a gente tem, as relações que a gente tem são muito o que a gente precisa viver, porque é o que você está vibrando e emanando. Precisa mudar suas relações profissionais, precisa mudar suas relações amorosas, precisa modificar a sua vida. Comece modificando o seu interior, seus pensamentos, sentimentos e atitudes, porque aí você estará modificando as suas vibrações e aí sim o teu exterior, tá? Começa a palestra. Aqui no André Luiz, a gente infelizmente não tem essa música. Se alguém quiser tocar piano, nós temos um piano lindo, tá? Para vocês tocarem aqui antes de começar. Mas a gente ainda não tem. A gente coloca geralmente uma música. E eu sempre falo para vocês da importância desse momento. Que aqui, a hora que vocês entram,
e sentam, já começam a se conectar, começam a cair já, pessoal, como se fossem pétalas de luz mesmo, e transmutando as nossas energias. Só que, gente, mais uma vez a questão da vibração. A gente entra aqui, não se conecta, fica só pensando lá fora, no que eu vou fazer para janta, no que amanhã cedo vai acontecer, naquilo que eu tenho que pagar, naquela pessoa que não me atende o telefone, não me manda mensagem. A gente fica pensando num monte de coisa, menos sentar realmente e fazer uma oração sincera. O que acontece? Fica muito difícil, gente, dessa energia entrar dentro de nós. Então, às vezes, a gente vem e recebe muito pouco, sendo que a gente podia receber muito mais. Só que a cada um é dado conforme as suas obras. O que isso quer dizer? Eles só podem dar o que a gente quer realmente receber. E receber através dessa recepção. Se nós estamos numa casa espírita, que é uma casa de oração, aprendizado, uma escola de amor, o que vocês fazem, vocês virem da casa de vocês até aqui, num domingo à noite, no dia 5 de janeiro, e não se entregarem? É quanto tempo que a gente fica aqui? 1h30 no máximo? É muito pouco perto da nossa semana, que tem tantas e tantas e tantas horas. É muito pouquinho. E a gente pode receber tanto. E a gente chega aqui, é telefone, é preocupação lá de fora. Tanto que eu sempre, quando vocês chegam, eu gosto de fazer, eu falo que é mais que uma oração inicial. É uma meditação inicial. Porque eu quero que vocês realmente se desliguem das coisas lá fora. Para que vocês estejam aqui presentes, recebendo esse presente. Porque agora, gente, que eu estou aqui falando com vocês, tem pessoas à minha volta me auxiliando. Tem o meu mentor, o mentor da casa. E eles estão o quê? É muito importante também isso. Eles não estão falando coisas que eu não sei. É como se fosse um computador. Eles não conseguem que eu fale coisas que eu não sei. Eles encontram na minha HD coisas que eu aprendi, que eu estudei, que eu vivenciei para passar para vocês. Mas o que eu não passei, o que eu não estudei, fica muito difícil. Eu não sei se vocês assistiram o filme do Divaldo. Assistiram? Um filme lindo, maravilhoso. Quem não assistiu, vale a pena, sim. E tem um momento, e é engraçado que eu sempre contava desse momento nas minhas palestras, e tá no filme. Ele não se prepara, né? Tá se achando a última bolacha do pacote. Ele vai falar, ele não consegue. Ele olha para todo mundo e não sai. E naquele momento a Joana fala: eu vou te ajudar, mas por causa deles, não faça mais isso. E ele é o Divaldo, gente, que deve ter, que tem uma evolução, uma missão, uma coisa muito maior do que imagino que a gente aqui, que seja conosco mesmo, pelo menos. Então, o que eu venho dizer aqui para vocês está sendo, sim, também trabalhado com vocês aí. E é muito interessante a conexão com o mentor. As palestras que vêm até aqui, gente, não vêm à toa, sabe? Às vezes vem palestra que vocês falam assim: gente, vocês acreditam? Juro, não é brincadeira, que as pessoas ligam direto aqui, mandam mensagem, que elas querem saber exatamente o tema para ver se elas vêm ou não. Eu falo, mas como assim? Gente, a gente é tão sedento da palavra do Evangelho, que qualquer coisa que falar aqui a gente pode aproveitar. Somos espíritos, desculpe ferir o ego de vocês, mas recém-ingressos do mal. A gente ainda tem muito defeito, muita maldade. Quer saber um exemplo? Perdão. A gente tem uma dificuldade absurda de perdoar, de assumir os nossos erros. Traços de um orgulho que vem de vidas e vidas e vidas aí. Então, se o palestrante vem aqui, o que ele vier falar: Érica, mas o palestrante era chato, falava baixo, falava devagar. Alguma coisa ele tem para a gente refletir. Senão ele não estava aqui falando. E na pior das hipóteses,
ele tem para ele falar isso. E aí a gente tem que exercer a caridade. Começando pelo palestrante que está aqui, estudou, está aqui na frente falando que não é tarefa para qualquer um, não é todo mundo que eu vou chamar aqui que vai querer vir aqui, que vai se dispor. E enfrentando, porque muitas vezes, gente, as palestras que nós damos aqui é para a gente mesmo. O palestrante é o maior ouvinte que está aqui. Serve sim para quem está sentado, mas para o palestrante também. Então, sim, muitas vezes acontece de a gente falar, nossa, mas isso é chato e tal. Mas quando a gente está exercendo a vontade de ver o que realmente ele quis dizer com aquilo, o que realmente ele está passando para a gente naquele momento. Porque os livros, o Evangelho, o que é, toda a nossa gama de livros espíritas é de uma riqueza, é de um tesouro que a gente pode passar quantos e quantos anos e encarnações estudando e ainda vai faltar tempo. Aí fala, nossa, Érica, mas de novo vai falar aquela passagem do Evangelho? Meu Deus, quando alguém me fala isso, eu falo, há 2000 anos Jesus está falando e a gente não entendeu. Você vai ouvir 2, 3 vezes e já não aguenta mais. Quanto você já entendeu isso? Verifica isso. Às vezes aquela palestra que a gente não quer ouvir é a que a gente mais precisa. Tá vendo essa mocinha de rosa? Eles nos contam que conforme o palestrante está falando aqui, tem muitos irmãos do plano espiritual que estão com vocês, trabalhando as suas emoções. Então, nesse caso, ela teve uma briga com a mãe, uma briga boba, uma briga que não era por nada, bateu a porta, gritou com a mãe, saiu, apertando as tamancas. E aí ela está vendo, ele estava falando muito sobre perdão, e ela foi lembrando daquela cena. E os espíritos foram auxiliando ela nessa lembrança. E nesse auxílio ela percebeu que ela precisava chegar em casa e conversar sinceramente com a mãe. Uma coisa, gente, que nesses estudos eu vejo e que eu acho fantástico, é que eles nos falam o seguinte: às vezes a gente acha que está aqui ouvindo, não está crescendo, não está acrescentando, mas muitas vezes a espiritualidade verifica que 1 minuto de uma reflexão diferente, nossa, pode transformar uma encarnação inteira. 1 minuto de uma reflexão, que você ouve uma coisa e você reflete de uma forma diferente, pode modificar a sua encarnação inteira. É importante, então, a gente estar aqui ouvindo, sim, com os ouvidos da alma, abrir a alma, sabe? Senta aqui nessa cadeira, entrega mesmo, sabe? Entrega com fé. Não sei qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade. Todos nós temos. Eu estou no atendimento fraterno há muitos anos. Tenho família, tenho amigos. Então posso dizer, nenhum de nós estamos isentos de dificuldades, de problemas, de questões. Cada um tem o seu, onde aperta, onde é o seu aprendizado. Então vem, pede luz, pede força, pede clareza para enxergar o teu caminho, força para enfrentar o que você precisa enfrentar nesse caminho, que é só teu e de mais ninguém. E quando a gente fala que o caminho é só teu e de mais ninguém, o tanto que nós causamos as nossas próprias dores. Aqui eles estão passeando, andando pelo salão, e eles verificam que essa senhora está com essa energia negra que está indo da mente para o tórax. E ele fala que se ela continuar assim, ela provavelmente vai ter, como o órgão que ela de choque é esse, ela provavelmente vai ter nódulos no seio, pode ser que avance até para um câncer. Estou dizendo que todos os cânceres são isso? Não. Mas isso é possível. O que ela está pensando, o livro não conta, mas pode ser uma mágoa,
uma raiva, algo que ela não perdoou. E aí os homens podem se achar que estão isentos, né? O órgão de choque da mulher é aqui, o órgão de choque do homem pode ser pior. Então, todos nós temos que perceber que nós, através dos nossos pensamentos e sentimentos, somos sim responsáveis por causar muitos problemas físicos. Muitos problemas físicos. A gente sabe que uma parte dos nossos problemas vem de resgates de outras vidas, mas é uma parte pequena, porque a gente é perdoado mais ou menos em 90% das coisas, né? Pela infinita bondade do Pai. A maioria das coisas que a gente está passando aqui é a gente mesmo que causou. Alimentação, vida desregrada, maus pensamentos, raiva, angústia, e assim vai, pela frente. Aqui ele nos conta também que esse senhor está aqui no centro, mas ele não está aqui no centro. Até ele pergunta para o Marcos, mas ele está com algum problema financeiro? Ele não, ele só está pensando em ganhar mais dinheiro. E nesse caso, gente, o proveito é muito pequeno, porque é muito difícil, com essa vibração, a espiritualidade conseguir adentrar com os seus fluidos benéficos. Ele não está ouvindo a palestra, quer dizer, também não está promovendo essa transformação. A importância da gente estar aqui realmente conectado. E aqui ele nos conta 3 tipos de dorminhocos. 3 tipos de gente que dorme no salão. Gente, essa moça parece a Anna Hathaway, não é? Anna Hathaway que fala Batgirl. Ele deve ter se inspirado nela, né? A morena deve gostar muito de cinema. Primeiro, esse senhor que está de cabeça baixa aqui, de terno azul, ele conta que é um senhor que trabalha muito, um trabalho braçal. E quando ele chega aqui no centro, essa musiquinha, um ambiente tranquilo, ele não aguenta, ele dorme mesmo. A senhora que está piscando diz que na verdade ela só não está exercendo a vontade. Está ali, sabe? Não está querendo se concentrar, ter disciplina e receber realmente o que está sendo dado. Provavelmente acredita, como muitos acreditam, que tem mágica, né? A gente vem no centro, toma a paz e minha vida melhora, magicamente. Olha, gente, eu estou no centro faz mais de 20 anos. Não tem mágica, não. Ajuda conforme as nossas obras, conforme o nosso trabalho disciplinado. E aí não falta ajuda. Mas os problemas vêm, as dificuldades vêm. E o passe ajuda? Ajuda, mas se a gente não fizer a nossa própria transformação, não vai mudar nada. A gente sai daqui melhor, a gente sai do portal, os nossos amiguinhos já travam o braço com a gente e vão junto. Porque a gente não se modificou. Como é que você modifica as tuas companhias do mundo espiritual? Se modificando. Não tem outro jeito. Aí você fala, não, Érica, eu preciso de desobsessão. Ok, vem para a desobsessão. O espírito que era seu obsessor, eu sempre falo obsessor, porque quem me conhece sabe, eu nem gosto de falar essa palavra. Porque eu acredito que todos nós somos devedores e credores. Um dia eu estou magoado, outro dia o outro, porque o obsessor, na verdade, é alguém que não perdoou. Então você está ali, seu obsessor, você fala, vou para a sala mediúnica, você vem, faz o tratamento na sala mediúnica, o seu obsessor entende que precisa seguir, perdoar, ele consegue se melhorar, mas você continua exatamente a mesma pessoa aqui. Aí o que você faz? Atrai outros tipos, às vezes até muito pior do que aquele que você achava que estava te prejudicando. Por isso que Jesus fala, né? A tua vontade te curou, mas vai e não peques mais. Porque para que não te aconteça coisa pior. O que é isso, gente? De Jesus jogando praga? Não. Jesus não falando que a gente pode se curar pela nossa transformação.
É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai mudar se eu vou ser obsediado ou não, se eu vou ter companhias melhores ou não, se eu vou ter uma vida melhor ou não, como eu vou passar pelas minhas dificuldades. Que elas vêm, gente, mas quando você está aqui no Espiritismo e na doutrina de verdade, todos nós aqui sabemos, trabalhadores, e eu conheço cada um que está aqui dos trabalhadores, e todos têm dificuldades. A gente passa por elas em pé. Se a gente cai, a gente levanta logo. Porque a gente sabe que tudo tem uma razão e que a gente está sendo amparado pela espiritualidade, que está sendo visto, que não está sendo à toa. Então a gente olha e fala: Pai, o que eu preciso aprender com isso? É só isso que a gente precisa saber na dificuldade. Porque a gente está sendo amparado. A gente é amado, gente, de uma forma pela espírita. Como vocês amam seus filhos? Imagine um amor muito, muito, muito maior. É o amor do Pai por nós. E aí eu falei daquela tela para vocês. Então, gente, eles contam pra gente do livro que geralmente tem um mezanino muito grande nos centros e que os espíritos não ficam sentados no colo de vocês, eles ficam no mezanino. Então podem ficar tranquilos. E aí eles ficam assistindo. Por que está passando isso? Porque ele está falando sobre perdão e sobre passagens da Bíblia de Jesus, passagens de Jesus no Evangelho. E aí, para que os desencarnados no plano espiritual possam realmente ser tocados por isso, porque quem está assistindo no plano espiritual também precisa muito, muito mesmo, tá? E às vezes ainda não entendeu a questão da modificação, do perdão. Então eles passam nessa tela imagens da vida de Jesus, como realmente aconteceu. Então você imagina que você está no plano espiritual e você vê a vida de Jesus acontecendo realmente. É difícil não se modificar. A gente vê um filme com Jesus, a gente já fica todo mexido. Você imagina você ver a história de Jesus mesmo acontecendo, plasmada na sua frente, e diz que é isso que acontece, tá? Lembra que eu falei dos aparelhos tecnológicos? Esse aparelho tecnológico diz que ele serve para passar ali no livro de encarnados e desencarnados. Quem não conhece, nós temos um livro que fica lá no fundo, é um livro para oração. Ele tem uma fileira encarnada e desencarnada. A pessoa senta lá, coloca os nomes, a gente no final leva para a sala de passe e faz as vibrações. Ele nos conta que o que vale nesse livro é a intenção de quem coloca. Então, por exemplo, eu sento lá, eu estou super preocupada com a minha avó. Um exemplo. Eu estou super preocupada com a minha avó. Eu vou e coloco assim o nome da minha avó. E eu estou orando pela minha avó, porque isso realmente é essa intenção que vai fazer com que eles vão atender esse pedido, tá? Então, o que eles nos contam é que não adianta você ir lá e colocar 75 pessoas, porque esse aparelho vai mostrar a intenção de quem pediu. Entendem? Compreendem bem o que eu digo? E aí, por exemplo, nesse caso, ela estava no salão e eles foram ver através do pensamento plasmado dela o que estava acontecendo. E o filho estava com problema com a esposa, de drogas e tal, e estava pensando até em suicídio. E como ela pediu, né, com muito fervor, eles irão, depois que acabar a palestra, eles irão até a casa verificar o que pode ser feito, sempre dentro dos méritos e deméritos de cada um, certo? Então, a importância desse livro é a importância da intenção. Gente, a nossa intenção é a coisa mais importante numa oração de coração. Nenhuma oração feita de dentro da alma, com intenção mesmo, fica sem escutar, fica sem ser ouvida, bom? No plano espiritual. Aqui nós já estamos na sala de passe. Nós temos aqui no André Luiz alguns tipos de passe. Vocês chegam, nós temos aqueles passes que a gente costuma chamar de passe de limpeza. Não é que vocês estejam sujos,
Mas faz um passe realmente para ir limpando, se tiver, enfim, tá? Para que vocês entrem mais harmonizados aqui. E aqui dentro, depois da palestra, a gente tem os passos de tratamento. Quem faz os passos de tratamento é quem passa pelo atendimento fraterno. E aí ele nos conta o quê? Que a recepção desse passe, ela é feita muito fortemente através do perispírito. E o perispírito, quando ele se expande, ele recebe toda essa energia do passe. E quando ele se expande? Em oração. Aí a gente entra na sala do passe assim, nossa, são 9 horas, meu Deus, eu preciso ir embora logo. Toma e vai. Ajudou? Muito pouco. O que você poderia receber é muito pouco que você recebeu. Aí ele nos vê também aquele conto de um rapaz que está pensando no trabalho, que está... A espiritualidade, gente, tem um difícil acesso a nós, se a gente não muda a nossa vibração. Eles contam pra gente que, por exemplo, se você está num momento de raiva, de choro, sabe aquele que você está em casa, esbravejando, gritando, chorando, Deus me esqueceu, a espiritualidade tem dificuldade absurda pelo tipo de vibração que você está emanando, ser muito diferente da deles, de entrar e ajudar você. Já os espíritos que estão na mesma vibração têm uma facilidade imensa, aí teu estado só piora. Por isso que quando você está muito, muito ruim, pega o Evangelho, faz uma oração, nem que for mecânica, para que a sua vibração vá mudando e a espiritualidade comece e consiga entrar e realmente te ajudar. Aqui eles estão fluidificando, tá? As águas que vocês deixam aí, os copinhos que vocês tomam, depois tudo conforme a necessidade de cada um. Aqui já está encerrando, e aqui eles contam para a gente do atendimento fraterno, né? Que é o que eu faço aqui, que a gente tem uma equipe de muitos trabalhadores que fazem o atendimento fraterno, tá? E esse atendimento fraterno, ao contrário desse centro, não acontece no final, ele acontece a partir das 7 da noite. E ele nos conta que o atendimento fraterno no plano espiritual funciona assim. O atendente fraterno está ali fazendo as suas orações e já tem uma equipe junto com ele. É importante, gente, vocês perceberem que a gente não faz atendimento fraterno mediunizado, não é nada disso, tá? A gente faz conforme o Evangelho, conforme os ensinamentos de Jesus e conforme a intuição que eles nos passam. Que é o que eles estão dizendo aqui, por exemplo. Esse senhor chegou no atendimento fraterno. Ele foi falando, o atendente encarnado não tinha como saber exatamente se ele está doente ou não, se ele não contasse. Mas o plano espiritual verifica que já se instalou nele uma doença física. E aí eles intuem o atendente fraterno para que diga para ele procurar um médico. Compreendem como funciona? E nesse caso aqui, essa moça chega no atendimento fraterno e o atendente percebe logo que ela está num caso de obsessão. E a espiritualidade ali, que é a equipe do atendimento fraterno, verifica que é um homem com que ela foi casada em uma outra vida, ela abandonou e ele não perdoou. E ele está lá fora, porque ele não conseguiu entrar por causa daquele portal que a gente viu. Mas o atendente fraterno do plano espiritual traz ele e eles começam a conversar. No momento, pelo menos, ele não entende, mas ele vai ficar para uma sala mediúnica para ter uma conversa maior. E é dito, através da intuição, para o atendente fraterno, para que ela também vá tomar passes, faça orações e comece a fazer uma proposta de mudança e modificação. Para que esse vai ser socorrido, para que outros não venham, como a gente já conversou. E aí, gente, vai encerrando os trabalhos na casa espírita encarnada. A gente vai terminando, como a gente termina aqui, 10, 10h30. E os espíritos vão para as casas de vocês, onde vocês pediram auxílio com verdade, com intenção. Na casa onde as pessoas estão precisando realmente no caderno,
O trabalho no plano espiritual não para em nenhum momento. Então, gente, eu espero que essa pequena viagem que a gente fez pelo mundo espiritual tenha servido para vocês percebam, pelo menos um pouquinho, o que vocês vêm fazer aqui, o que vocês querem aqui e o tanto que vocês podem receber se vocês estiverem abertos e se entregando, tá bom? Gratidão, que assim seja.